Olha, é através da fala que as pessoas transmitem emoções, sentimentos e se comunicam com o mundo, né? E os problemas da fala podem desencadear sérios problemas psicológicos e sociais. Esses problemas da fala costumam se manifestar na infância. Mas qual o momento certo de procurar um fonoaudiólogo? Isso a gente vai saber agora com a doutora Débora Vasconcelos, que já está aqui junto comigo. Tudo bom, doutora Débora? Seja bem-vinda. Deixa eu puxar o meu short aqui, que o meu diretor hoje pegou no meu pé, disse que eu estava com um short muito curto, não foi, diretor? Pois é. Demais, né? Mas olha, gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre a gagueira especificamente, né? O problema da fala e tudo mais, né, doutora Débora? E eu queria saber o seguinte, quando que identificar e corrigir um problema da fala, né? Praticamente, porque tem muita gente que fala de um jeito, de outro, tem certas dificuldades também. Bom, especificamente para a questão da gagueira, o ideal é que o mais precocemente possível, né? Assim que os pais observarem que a criança ela está fazendo um esforço mais para falar, né? Ela está tendo mais pausas, ela tem toda aquela questão do esforço físico mesmo na fala, é importante já procurar uma assistência, né, fonoaudiológica o mais precocemente possível, porque aí a gente tem como reverter esse quadro, né, e a gente evita a questão da cronificação desse padrão. Doutora Débora, quais são os problemas mais recorrentes que chegam até você? Bom, principalmente os distúrbios da fluência, né, que é a gagueira, que ele é caracterizado realmente por essa dissincronia, é uma dificuldade no controle motor da fala, né? Então, tem muitos bloqueios, que é o travamento mesmo. Eu vou falar por quê, então eu travo aqui, ou então a minha casa e prende aqui. Tem as repetições, né? Eu que queria, tem os prolongamentos, eu cheguei, né? Quando estica um som, então isso é bem a gagueira, é o que chega bastante. Tem outros tipos de dificuldades também de distúrbios da fluência, que é a taquilalia, que são aquelas pessoas que têm uma velocidade de fala bem acelerada, que falam super rápido, não é? E também as trocas de sons na fala, né? O que geralmente é mais recorrente, né? Quando a criança troca um som pelo outro na hora da fala. As palavras também? Palavras é mais comum os sons mesmos, tipo trator no lugar de trator, né? Então, assim, porque como ela está nesse período de desenvolvimento, de apropriação da linguagem, então ela tem essa questão mesmo, assim, de estar treinando todos os pontos articulatórios, né? Dos órgãos fonoarticulatórios dela, para ela estar explorando onde que é cada som, e aí tem essas dificuldades. Algumas conseguem passar por isso tranquilo e outras ainda ficam com um pouco de dificuldade. Meu filho tem 4 anos, né? E ele troca, às vezes, o R pelo L. Né? Às vezes ele fala computador, João, contador. Contador. Computador é uma palavra muito grande, ele fala contador. Eu acho bonitinho, assim, mas eu acho que mais pra frente, né? Ele vai melhorando e você vai dando um modelo, né? O computador, a palavra, né? Até porque ele tem 4 anos, então, assim, a tendência realmente o período de apropriação da linguagem, dos sons, a criança ela vai do mais fácil para o mais complexo. Então, os fonemas mais anteriores, os sons, os bilabiais, tipo p, b, o M, né? Mamãe. Então, são os mais fáceis. E, por exemplo, o R, que é o R, de pirulito, ele já é mais difícil, exige um traquejo maior, né? É verdade. Então, olha, daqui a pouquinho a gente continua conversando, até porque a gente vai entrar na questão da gagueira já, mas antes, olha, a pessoa com gagueira, gente, acaba sofrendo preconceito em vários momentos da vida, devido ao pouco conhecimento que a população, em geral, dispõe sobre a disfluência. Vamos ver agora mais um pouquinho, vamos conhecer um pouco, primeiramente, da gagueira na nossa matéria, e daqui a pouquinho a gente continua aqui conversando com a doutora Débora. Infância é sinônimo de cor e alegria. A relação entre os pequenos cria laços e gera amizades. Mas em algum momento dessa fase, a fala pode acabar pregando uma peça com parte da garotada. Vamos entender melhor com um lápis no quadro para separar as sílabas. A palavra é meio desconhecida, mas o sinônimo já pode lembrar alguma coisa. A disfluência, popularmente conhecida como gagueira, é mais comum de ser detectada dentro da sala de aula. Uma patologia que atinge 60 milhões de pessoas no mundo inteiro, 2 milhões apenas aqui no Brasil. E o princípio dessa doença está literalmente ligado às sílabas. Não é uma dificuldade de escrevê-las, e sim de pronunciá-las.
A gagueira é mais comum no início da infância. Cerca de 5% das crianças entre 2 e 4 anos de idade apresentam episódios de disfemia, o que normalmente para os pais é entendido mais ou menos como: não, esse menino não fala, esse menino é ansioso, esse menino é agoniado para falar, geralmente os pais dizem. Então, o primeiro contato da criança que a gente vê com a gagueira é na escola. Então, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo escolar são os primeiros, geralmente, a diagnosticar essa gagueira, a observar essa gagueira, que conversam com os pais, e os pais devem procurar um fonoaudiólogo, juntamente que o fonoaudiólogo encaminhará juntamente para o psicopedagogo e o psicólogo, para juntos tratarem e diagnosticar e tratarem essa gagueira de fato. Mas é na infância que a gagueira pode ser tratada de forma mais eficaz. Segundo os especialistas, é preciso orientação correta. Esse tratamento é feito através de terapias fonoaudiológicas, se preciso também com psicólogo, em consultório, em clínicas e até mesmo na escola, com o fonoaudiólogo escolar, que muitas escolas hoje em João Pessoa já têm um fonoaudiólogo próprio da escola, ou nos consultórios particulares, para uma terapia bem acompanhada, para um diagnóstico, um tratamento eficaz dessa gagueira. Olha, gente, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era gago também, a gente morria de rir com ele, que é o Luciano, né? Deixar um beijo grande pra ele, aí tem outra pessoa que fala rápido pra caramba. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora então sobre a gagueira, já que a gente mostrou a matéria, e eu queria saber assim, a gente detectando, né, fazendo um diagnóstico precoce, né, da gagueira, faz com que a pessoa ela melhore com o tempo a forma de falar ou não? Faz sim. Na verdade, como eu iniciei comentando, né, a questão da identificação precoce. Então, o que é que vai ajudar os pais a perceber se o seu filho, ele tá, como na matéria falou, nesse período de disfluência comum da infância, né? Ou se é uma gagueira de fato. Então, ele vai ver a frequência e a intensidade com que a criança faz isso. Se é frequentemente, ou seja, não é somente nas palavras novas que ele aprendeu a falar, que realmente são desafiadoras, né? Mas são nas palavras comuns e também várias vezes durante o dia, em vários episódios e situações de fala. E com que intensidade a criança faz isso? Se ela faz com esforço físico, né? Se ela percebe realmente, ou se ela faz e nem percebe, nem se dá conta. Né? Então, certo. Isso é o que vai determinar realmente o que é uma disfluência atípica, que já é a gaguejada, não é? Que é a gagueira propriamente dita. Como é que a gente pode saber se ele realmente está com gagueira, né? Com gagueira, com a gagueira, né? Ou com a disfluência comum. Ou com a disfluência. Como é que a gente pode identificar isso? Pronto, é como eu falei agora, né? A questão da frequência e da intensidade. Os pais vão estar observando isso e eles percebem, né? Certo. Eu escuto muito os pais dizerem, Débora, ele antes falava tranquilo, agora eu tô sentindo que ele tá repetindo, ele tá fazendo um esforço para falar, ele pisca o olho, ele inclina a cabeça, né? Ele tem alguns movimentos. Então, assim que perceber algo já alterado, muito frequente, com intensidade forte, já direciona, já procura uma orientação de um profissional especializado, porque a gente tem como mudar isso aí, tem como reverter esse quadro precocemente, assim, quando criança. Agora é engraçado, né? Que a gente vê os cantores são gagos, mas na hora de cantar eles não gaguejam? Como é que é isso? Pois Por quê? É a mágica, né? É uma mágica. Bom, na verdade, assim, a questão da gagueira, ela é uma dificuldade que acontece em algumas estruturas lá do cérebro, que são responsáveis pelo movimento automático na fala espontânea. Então, é essa fala que eu estou tendo agora com você. Eu estou pensando o que eu vou dizer e estou te falando. Para um outro comando motor, na verdade, ele está ali no carro-chefe, vamos dizer assim, da fala dirigida, que é a leitura, o canto. Então, a dificuldade da gagueira está na fala espontânea, em um determinado comando motor. E a fala espontânea e o canto é outro comando motor. Então, por isso que as pessoas que gaguejam, quando elas estão falando, né, espontaneamente, quando elas cantam, que é um tipo de fala dirigida, não é? Elas não têm dificuldade. Sei. Agora me diz outra coisa, seria psicológico a causa da gagueira? Não? Também poderia ser? Isso é algo que a gente vem lutando para desmistificar, né? Essa questão da causa da gagueira como sendo causada por fatores emocionais, psicológicos. De fato, não é causado por fatores emocionais. Os fatores emocionais, ansiedade, estresse, tudo isso, eles agravam a gagueira de fato. Mas não é a causa, não é o que causa.
não é? A gagueira, ela é, como eu te falei, essa dificuldade na sincronia, no ato motor mesmo da fala. O cérebro de pessoas que gaguejam funciona um pouco diferente de pessoas que a gente costuma dizer falantes fluentes, não é? Porque ninguém também, quando a gente fala é 100% fluente, a gente tem um momento que hesita, mas isso aí é natural, não é? Então, assim, existe essa diferença. Certo. Agora me diz uma coisa, o que fazer quando a gagueira, ela começa a se manifestar, né? Porque, sei lá, pode se manifestar para outras coisas também, não? O ideal mesmo, percebeu que a criança está com essa dificuldade, procura uma assistência fonoaudiológica. Não é? Mesmo que seja para tirar uma dúvida, receber alguma orientação, como a família deve se portar, não é? E aí a gente leva para aquela questão assim, de que nem o 8 nem o 80, né? Nem você supervaloriza aquela gagueira, tudo que ele vai falar, você já coloca aquela atenção na fala, ai meu Deus, meu filho, cuidado, calma, respira, isso é terrível para a criança, né? Nem também faz de conta que tá surdo a gagueira. Às vezes o filho tá demonstrando uma dificuldade, quer ver dos pais uma resolutividade, uma ajuda, um socorro, e a família não. Gagueiro, não vou nem falar essa palavra aqui dentro de casa que atrai, né? Como se fosse uma coisa que a gente não pudesse ver. Mas assim que percebeu, o filho tá com a dificuldade, conversa com ele e vamos ajudar. Como ajudar? Como ele pode fazer para ajudar? O que é que ele deve, sei lá, como o pai ele deve tratar o filho, ajudar ele, né? Porque às vezes o menino tá com gagueira e o pai fica já aperreado, como você disse, ou não, ele é assim mesmo, deixa ele assim, e não ajuda nem nada. Bom, como que o pai ele pode... O ideal, na verdade, assim, é como eu falei, nem supervalorizar, nem também ficar surdo a gagueira, não é? E aí, sempre que for falar com ele, olhar nos olhos. Geralmente, a gente tem uma tendência de a pessoa começou a gaguejar e você... tá certo, né? Desvia o olhar, mas olhar nos olhos da criança, controlar a tua velocidade de fala, não pressionar ela para falar, dar o tempo que ela precisa falar e não tenta não prestar atenção tanto no modo como ela faz aquilo, mas o que é que ela está querendo transmitir, né? O conteúdo da fala, porque às vezes a gente se prende tanto a como a criança está fazendo que esquece o que ele está falando. Né? Me diz uma coisa, existe um tratamento, né, para gagueira? Sim. Como seria esse tratamento? Bom, esse tratamento, ele é fonoaudiológico, como falou na matéria, né? Pode necessitar ou não do psicólogo, porque a gente viu essa questão psicológica, ela não é a causa, né? Ela pode trazer consequências psicológicas. Tipo, a criança, ela tá com tanta dificuldade para falar, que aí ela vai se esquivando de algumas situações, vai evitando, né, alguns contextos, enfim, vai ficando mais isolada. Então, se isso está trazendo esses fatores, é importante procurar uma ajuda conjunta, mas não necessariamente por conta da gagueira, por conta do que o aspecto psicológico, do que a gagueira pode trazer enquanto aspecto emocional e psicológico. Mas o tratamento, ele é fonoaudiológico, não é? E ele vai de acordo com o tipo de gagueira que a criança apresenta, não é? Então é feita toda uma avaliação, traça o perfil daquela gagueira, vê a frequência de gagueira daquela criança, quantas sílabas por minuto ela está falando, vamos ver se essa velocidade de fala está adequada ou não é? Vamos ver como é que a família está diante disso. Então é muito singular, né? É muito único, para cada caso mesmo, é que aí você vai traçando todo o processo terapêutico. Agora, para a gente concluir essa questão da gagueira, que eu quero entrar já no outro assunto da fala, sim, eu queria saber se tem cura, né? Caso fazendo um tratamento direitinho, se existe uma cura para a gagueira. Bom, cura, a gente até então não tem essa descoberta, né? Exceto para a criança, né? Quando assim que identificou, que eu costumo dizer, tem a idade da criança e tem a idade da gagueira. Não é? Então, com pouco tempo de idade dessa gagueira, com pouco tempo que descobriu, tendo intervenção precoce, tem como essa gagueira, de fato, ela desaparecer, né, com acompanhamento. Então, aí a gente pode falar de cura, né, para crianças. E aí, adolescentes, jovens, adultos, essa gagueira já com uma idade mais avançada, né, aí a gente já tem a cronificação mesmo do padrão e tem como ter a melhoria, né, tem como amenizar esse quadro de disfluência. Quanto mais cedo for tratado a gagueira, melhor. Mas agora vamos falar sobre os distúrbios da fala. Eu queria saber quais são os tratamentos para alguém que tem um distúrbio na fala, né? Na questão, aqueles desvios articulatórios. É isso, não só na gagueira. Agora vamos
passar para o outro assunto, né? Que é na fala no geral. Certo. Bom, o outro tipo de dificuldade que mais chega, né, para a gente estar acompanhando são esses desvios ou distúrbios articulatórios, que aí varia muito de acordo com até mesmo a própria apropriação dos sons, dos fonemas pela criança, né? Então, o tratamento mesmo, ele primeiro vai ter que caracterizar qual é a dificuldade da criança e aí ver o que é que está causando aquela dificuldade. Por exemplo, uma criança que fala faca no lugar de vaca, né? Um exemplo. Então, ele tem o ponto articulatório, que é o lugar que os lábios se unem para produzir aquele som. Eu pego o lábio inferior no dente. Certo. E elimino o A, não é? E o V é do mesmo jeito. Eu coloco o lábio no dente, elimino o A, sendo que eu acrescento a vibração de prega vocal. Né? Então, aí a gente vai ver, essa criança está com a dificuldade de sonorizar um fonema, um ponto articulatório que ela já tem. Ela já tem aquele ponto articulatório, mas aí ela está com a dificuldade de fazer ele sonoro, ele com a vibração de prega vocal. E aí é todo um trabalho em cima disso. Então, primeiro é caracterizar realmente quais os sons que ela tem dificuldade, para daí traçar o trabalho. E se a gente tratar o mais cedo possível, tem como melhorar, não? Tem como melhorar mesmo, e é muito importante essa intervenção precoce, porque assim, evita até mesmo aquela transferência que as crianças, elas se apoiam muito na oralidade para poder estar escrevendo, né? Então, como ela está nessa fase de aprendizagem da leitura e da escrita e no desenvolvimento da linguagem mesmo, então, quanto mais cedo a gente puder estar modificando esse padrão alterado, né, de fala, a gente também está ajudando em outros processos de aprendizagem, principalmente na escrita. Que os pais, eles podem ajudar, então, as crianças que falam assim, um pouco, ajudando, falando, repetindo a palavra, para ver se ele pega, seria isso? Bom, o ideal mesmo é percebeu a dificuldade, procura uma assistência, né? Uma orientação de um profissional especializado. Mas, de qualquer maneira, ele dá um modelo, né, de como deve ser produzido aquele som, também é muito importante, porque a gente também vê bastante, por exemplo, às vezes os pais, eles têm uma dificuldade mesmo articulatória, né? Ou então muita gente fala flor no lugar de flor. E aí exige da sua criança que ele fale flor, mas o pai fala fro. Sim, sim, né? Sim. Então tem isso também, né? A questão do modelo. É verdade. E quando é que os pais, né, devem procurar o fonoaudiólogo? Percebeu qualquer alteração, qualquer dificuldade mesmo, tanto de produção articulatória, né? A criança está trocando esses sons na fala, ou a questão da gagueira mesmo, como a gente tinha falado, ou qualquer outro tipo de dificuldade que envolva a comunicação da criança, algum tipo de dificuldade que esteja comprometendo mesmo essa habilidade dela de se comunicar, né? De entender e de falar com as outras pessoas, é importante procurar um profissional. Porque tem muitos pais que querem que a criança já fale corretamente, né? E às vezes não existe isso, né, gente? Não tem como você forçar a criança a sempre falar. Eu deixo meu filho bem à vontade, eu acho até bonitinho quando ele troca, sabe? O R pelo L. Acho tão bonitinho, a gente chama ele de Cebolinha. Cebolinha! Meu irmão que chama ele de Cebolinha. Mas olha, eu queria também saber um pouco sobre aquelas pessoas que falam rápido demais, né? Tem um tratamento para essas pessoas que falam muito ligeiro, que a gente não consegue nem entender, você atropelando tudo? Primeiro, a gente precisa quantificar a velocidade de fala fluente dessa pessoa. Então, quantas sílabas por minuto essa pessoa fala. E daí, ter um trabalho realmente de redução dessa velocidade de fala, né? Até mesmo de conscientização e de percepção mesmo. Ele perceber o quanto que é acelerado ele fala, o quanto que está prejudicando a comunicação dele, né? O quanto que as pessoas estão, como é, o que, eu não entendi, repete, né? E às vezes a pessoa que está falando fala, entendeu? 3, 4 vezes para ver se a gente entendeu, a gente não entende nada. Pois é, de tão acelerado que é, né? Então isso realmente tem que... perguntando se é o meu cunhado. Ele fala um pouquinho ligeiro. Acelerado. Nossa senhora, que a gente fica agoniado, que a gente não entende direito, né, Hino? E não tá rindo aqui, mas a gente às vezes não entende. Ele fala, entendeu, e a gente não. E aí tem que realmente fazer esse trabalho de conscientização mesmo. E até essa questão da velocidade de fala, ela também está muito relacionada na amenização, vamos dizer assim, da própria gagueira, né? Porque como ele tem essa dissincronia, como também é um distúrbio da fluência, né? No controle motor,
quanto mais acelerado ele fala, mais, vamos dizer assim, mais carga neuronal vai ser para aquela criança ou o indivíduo, enfim, tá falando mais fluente, né? Então vai ser um bombardeio bem maior. Então, bacana ele reduzir mais a velocidade de fala, falar numa velocidade confortável, adequada, e aí ter mais facilidade para poder pronunciar todos os sons, articular bem as palavras. E existe um grupo que é destinado aos gagos, né, e aos familiares, né? Como que é isso? Fala um pouquinho sobre esses grupos. Na verdade, é um grupo de orientação, né, que se chama Grupo de Orientação Discutindo Gagueira, do Instituto Brasileiro de Fluência. E esse grupo do Instituto Brasileiro de Fluência, ele existe no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Brasília. E desde junho nós começamos aqui em João Pessoa. Né? Então ele é destinado para as pessoas que gaguejam, para os familiares das pessoas que gaguejam. Os encontros são mensais, acontece todo terceiro sábado de cada mês, das 10 às 11h30, lá no HU. E para a pessoa poder participar, tendo interesse, faz a inscrição por e-mail. Certo. Mas qualquer informação, maiores informações, está lá no site do IBF, que é o www.gagueira.org.br. E aí, lá é um momento mesmo, assim, de esclarecer dúvidas, de orientações, de discussão sobre o que é a gagueira de fato, né, de novas perspectivas. É verdade. Agora me diz outra coisa, doutora Débora. Tem gente que tem a voz um pouco rouca demais, às vezes não consegue falar direito. Essa pessoa tem que fazer um tratamento também com a fonoaudióloga para ir melhorando? Olha, assim, eu costumo falar que depende muito também da carga do que é a voz para aquela pessoa naquele momento. Tipo, tem gente que tem já uma voz um pouquinho rouca, que a gente chama de disfônica, né? Eu acho que eu sou um pouco rouca, não sei. Mas que a pessoa não se incomoda e não tem problema nenhum e leva a vida tranquilamente. Já tem gente que é um profissional da voz, né? Tem gente que é um professor, que é um apresentador, um jornalista, enfim. Então, essas pessoas, como elas precisam realmente da voz para estar se comunicando, né? O seu, vamos dizer assim, a sua matéria-prima, né? Do seu trabalho. Então, é importante realmente ter um acompanhamento. Se você que é pai, mãe, percebe que o seu filho tem alguma dificuldade para produzir algum som, né? Troca alguma letra, como a gente costuma dizer, e que isso vem persistindo, ou que ele tem alguma dificuldade realmente para falar em termos de fluência, tem uma repetição, tem um bloqueio, tem um prolongamento, é importante que assim que perceber, né, como a gente falou, da idade, da dificuldade, né, do tempo que aquela criança está apresentando a dificuldade, procurar uma assistência de um profissional, né, fonoaudiólogo especializado, para que ele possa estar orientando essa família como que ela deve proceder diante da dificuldade do seu filho. Não é que cada um tem uma dificuldade específica, né? Não existe uma orientação assim, existe uma orientação geral, as universais, mas assim, para solucionar aquela dificuldade daquela criança, tem que realmente conhecer a criança, conhecer a história da família e poder acompanhar e assistir e tratar dessa criança, né? Então, assim que percebeu a dificuldade, procura, não espera, assim, eu vou esperar, né, que passa, não é? Então, assim, melhora. Eu escuto muito, assim, Débora, se eu soubesse que antes disso, né, que assim que eu percebesse, eu poderia procurar uma assistência, ele poderia não hoje gaguejar, por exemplo, né? Então, os pais, por conta dessa dificuldade mesmo, assim, de ter esse conhecimento. Então, a importância da gente estar falando hoje aqui sobre o que é gagueira, de que assim que o pai perceber a dificuldade, procura uma assistência, que a gente pode mudar realmente a história da fluência dessa criança. É verdade. Olha, gente, a gente fala da criança, mas tem os adultos também que têm esse problema, que pode também, pelo menos, ir solucionando, fazendo os tratamentos, dá uma melhorada, tá? Isso. A gente falou aqui, não tem a cura exatamente ainda, mas assim, dá uma melhorada, com certeza, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Doutora Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã da Gente.